O que o papel, a calculadora e o ChatGPT têm em comum? Os três são ferramentas que demandam conhecimento prévio para a utilização. Essa foi uma das coisas que mais me chamaram a atenção no que a Amy Webb trouxe na palestra dela do SXSW. Aliás, a palestra dela é sempre uma das mais esperadas, ela é uma futurista e ela traz as tendências emergentes em tecnologia e sempre faz uma análise otimista e uma análise pessimista dessas tecnologias. Ela começou agradecendo a presença das pessoas que estavam lá desde as 7 da manhã na fila, inclusive citando que eram muitos brasileiros. Portanto, nos próximos dias é possível que você veja muitos posts falando sobre a palestra dela, mas eu não quero aqui fazer um resumão do que foi a palestra dela, mas sim falar dos pontos que mais me chamaram a atenção. E o que mais me chamou a atenção foi a questão do viés humano da análise dela em relação à educação necessária para a gente poder utilizar as tecnologias, principalmente como o ChatGPT, e o quanto que é preciso pensar no viés que essas tecnologias ainda detêm na hora de dar o resultado para a gente em suas buscas. Em relação à educação, retomando o comecinho do vídeo, né, em que eu falei sobre a similaridade entre papel, calculadora e ChatGPT. No caso do papel, você precisa ser alfabetizado para poder ser útil aquele papel como uma ferramenta de comunicação. No caso da calculadora, você precisa ter um conhecimento básico em matemática para você saber usar aquela ferramenta. E no caso do ChatGPT, aí que mora a diferença, porque não basta o conhecimento básico. Na verdade, a grande maioria da população não tem o conhecimento necessário para poder usar essa ferramenta da melhor forma possível. A Amy apresentou um teste que ela fez em que ela foi utilizando o ChatGPT para auxiliá-la em diferentes etapas na criação de uma empresa fictícia, uma startup fictícia. Então a ferramenta ajudou ela a fazer uma análise de mercado, ajudou a ela a pensar em nomes para essa empresa, ajudou a ela a encontrar domínios para a internet e ajudou inclusive a fazer um pitch ali para apresentar para possíveis investidores. Mas o que ela trouxe foi, a maior parte da população não sabe fazer o que ela fez ali, não sabe fazer as perguntas certas. E aí que mora um perigo, em que a gente não vê um cenário muito positivo à frente, porque a gente não vê um esforço dos governos, das instituições em ensinar as pessoas a investir na educação, para que a gente possa utilizar a ferramenta da melhor forma possível. Pelo contrário, o que a gente vê das universidades, por exemplo, é uma proibição de utilização da ferramenta. Então, isso denota que a gente precisa investir em educação para poder usar da melhor forma essas ferramentas que existem e principalmente evitar que o abismo entre as pessoas que detêm informação e que não detêm, entre as pessoas que têm dinheiro e que não têm, seja cada vez maior. Ela falou também sobre a questão do viés em que essas ferramentas utilizam. Então ela trouxe um exemplo, né, o viés que a gente sempre fala da questão, por exemplo, do machismo. Então, quando você vai, ela mesma mostrou um exemplo de uma busca que ela fez há 7 anos atrás no Google, você colocar ali CEO e pedir imagens, o Google há 7 anos atrás mostrava apenas imagens de homens e a única personagem feminina que aparecia nas imagens era a Barbie CEO. E ela fez esse mesmo exercício com o ChatGPT ou com uma inteligência artificial agora, pedindo para ele imaginar e trazer imagens de possíveis CEOs. E o que a ferramenta trouxe foi novamente imagens de homens. Mesmo quando ela foi afunilando a pergunta, dizendo, e um CEO da cidade tal, que é uma cidade que tem em sua maioria mulheres. E um CEO de uma empresa de absorvente, continua aparecendo homens como CEO. Ou seja, aí tem a pergunta, né? Quem alimenta esses vieses? Como que a gente trabalhará para que essas ferramentas possam também nos ajudar a evoluir enquanto sociedade? A palestra da Amy foi maravilhosa, teve muita outra coisa, ela falou sobre a evolução da internet, ela falou principalmente sobre a infraestrutura em tecnologia e sobre cenários otimistas e pessimistas que a gente pode desenhar diante de tudo que está acontecendo aqui, mas não dá tempo de falar tudo. Volto nos próximos dias com mais vídeos sobre o SXSW.